O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 41. Capítulo 41. Uma hora depois. A partida Coreia-Japão terminou como Seong Ji-han havia previsto. 1-3. Os MVPs da segunda, terceira e quarta partidas foram todos vencidos pelo Sword King. O acordo do GP foi prontamente concluído no verdadeiro estilo Battle.net. Seong Ji-han, que tirou a sorte grande com 37 vezes a aposta, sorriu e mostrou seu celular. Ver, o dinheiro foi bem multiplicado, certo? Meu sangue, suor e lágrimas. Mazid, que apostou na vitória do Japão por 3-0 e perdeu seu salário, parecia estar à beira das lágrimas. Pense nisso como comprar o orbe com isso. Seong Ji-han abriu o mercado Battle.net, trouxe o orbe de Arashne que ele havia adicionado anteriormente ao seu carrinho e, assim, 500 mil GP desapareceram e o orbe de Arashne apareceu em seu inventário. Aqui. Seong Ji-han tirou a relíquia no valor de 500 milhões e jogou-a para Mazid. O HUQ. Mazid, pegando o orbe, olhou para ele sem acreditar. Ele então colocou-o cuidadosamente como se fosse uma relíquia preciosa. Era o orbe de Aracne. Para Mazid, o item, semelhante em tamanho e toque a uma bola de futebol, foi reconhecido pelo seu presente de grau SSS, Deus do futebol, como uma bola de futebol. Ele reconhece isso. Ele a reconhece como uma bola de futebol. Meu presente, aceite-o. Isso é bom. Você, realmente achou que isso funcionaria? Está. Tudo bem para mim ter isso? Fizemos um acordo. Não fizemos? Certo. Não seria melhor usá-lo depois de baixar seu nível e mudar de classe? Sim, isso faz sentido. Mazid, que estava prestes a tentar imediatamente, assentiu e guardou cuidadosamente o orbe em seu inventário. Nunca pensei que realmente funcionaria. Lágrimas encheram os olhos de Mazid. Embora ele esperasse, ele nunca acreditou verdadeiramente que isso se tornaria realidade. Enquanto outros com o mesmo dom de grau SSS exibiam suas habilidades em partidas nacionais, ele ficou preso no bronze, simplesmente chutando uma bola de futebol. Mas agora, é diferente. Assim como em 2010, quando reinou como a lenda do futebol mundial, desta vez seria o melhor do Battle.net. A vontade de um homem que já esteve no auge reacendeu-se com determinação. Obrigado, de verdade. Não é nada demais. Praticamente nada? Mazid viu a quantidade de GP Seong Ji-han que recebeu da aposta. Seong Ji-han ganhou 4 milhões de GP com esta aposta. Considerando que o orbe custou 500 mil GP, Seong Ji-han doou 1/8 de seus ganhos para alguém que ele mal conheceu 2 vezes. E não apenas isso, ele tratou Mazid com respeito, acreditando que poderia ser o melhor. Para Mazid, que havia perdido a autoestima, isso significava muito. Ji-han, vou retribuir essa gentileza 100, não, 1000 vezes. Naquele dia, a gratidão que Mazid sentiu foi muito além das expectativas de Seong Ji-han. Afinal, ele havia posto fim a uma década de peregrinações e dificuldades. Viverei de acordo com suas expectativas, e retribuirei na mesma moeda. Foi um momento em que o objetivo de Seong Ji-han de conquistar o coração, em vez de apenas vincular por meio de um contrato, se alinhou perfeitamente. Na entrada principal do Palácio da Espada. Quando Seong Ji-han estava prestes a se separar de Mazid e entrar, ele estreitou os olhos. Havia repórteres estacionados do lado de fora. Nesse momento, lanternas dispararam por toda parte enquanto repórteres cercavam um carro estrangeiro parando na entrada. Yeon-sea, você pode comentar sobre a partida de hoje? Você viu a entrevista do Rei da Espada? Sword King disse. Ele não tem uma filha. O que você acha desta afirmação? O que? Seong Ji-han correu rapidamente para onde os repórteres estavam reunidos. Essas pessoas, este não é lugar para esse tipo de pergunta. Um motorista de aparência severa tentou afastar os repórteres, mas... Afaste-se, senhor. Yeon-sea, apenas uma declaração rápida. Yeon-sea. É uma verdade universal. Não há como resistir a uma horda. Os repórteres rapidamente superaram as defesas do motorista e os cinegrafistas rapidamente focaram no banco de trás. Seong Ji-han não assistiu à entrevista do Rei da Espada desde que desligou a TV depois de ver os resultados da partida. Mas vendo o alvoroço dos repórteres, ficou evidente que o Rei da Espada havia dito algo provocativo. Esses caras. Seong Ji-han rapidamente conteve os repórteres. Mesmo no mundo real, onde seu poder era limitado, sua força cresceu o suficiente para controlar dezenas de pessoas. O que? Eu não consigo me mover. Esse é Seong Ji-han. Os repórteres, antes agressivos, ficaram em silêncio. Comparado com Yeon-sea, que não é jogador, Seong Ji-han era uma entidade mais formidável. Senhor, Seong Ji-han. Você viu a entrevista do Rei da Espada hoje? Gostaríamos do seu comentário sobre a entrevista. Os repórteres começaram sua enxurrada de perguntas. Mesmo que seus corpos não pudessem se mover, suas bocas certamente poderiam. Seong Ji-han optou por permanecer em silêncio em meio ao ataque dos repórteres. Vamos, Sea. Ok, tio. Seong Ji-han, depois de tirar Yeon-sea do banco de trás, acenou com a cabeça para Kim Hye-soo. Obrigado, senhora Hye-soo,
por trazer Seiya. Sinto muito pelo inconveniente. Não, está bem. Yoon-sea também parecia se desculpar. Sinto muito, Eezo, e peço desculpas ao motorista também por pedir carona hoje. Não se preocupe, esses repórteres são demais. Falarei com os do nosso lado mais tarde. Kim Eezo, vindo de uma família de mídia, tinha autoridade para repreender os repórteres. Obrigado. Enquanto Yoon-sea acenava para Kim Eezo, sua expressão rapidamente ficou fria quando ela enfrentou os repórteres. Sinto muito, mas não tenho nada a dizer em resposta às suas perguntas. Yoon-sea, senhora UH. Sword King mencionou claramente na entrevista que, UH. Os repórteres, ignorando as palavras de Yoon-sea, continuaram a fazer perguntas, mas foram interrompidos por Seong Ji-han. Suficiente. A força de Sang Ji-han garantiu que eles não pudessem pronunciar mais nenhuma palavra. Vendo isso, o motorista de Kim Eezo encolheu-se sem saber. Ele também havia experimentado essa terrível experiência uma vez. Era como se todo o seu corpo tivesse desistido de você e não ouvisse nenhum dos seus comandos. Não daremos entrevista hoje. A paralisia será liberada assim que entrarmos no prédio, então espere pacientemente. Os repórteres, de boca fechada, só conseguiram acenar com a cabeça em resposta. Vamos. Ok, tio. Deixando os repórteres paralisados, Seong Ji-han e Yoon-sea entraram juntos no Palácio da Espada. Kim Eezo, que assistiu à entrevista de Sword King em seu smartphone, murmurou. Sword King deu uma entrevista assim. Ela olhou para a figura de Yoon-sea em retirada. Ele realmente abandonou sua filha. Acabou mesmo para Seiya, não é? Um canto da boca de Kim Eezo se curvou em um leve sorriso. Tio, você ouviu o que meu pai, não, o que o Rei da Espada disse. Ela estava tentando aceitar completamente a situação, e Yoon-sea referiu-se a Ito Ryu-hei como Rei da Espada. Honestamente, não tenho certeza. Seong Ji-han fingiu não saber e entrou na cobertura do Palácio da Espada. Ele achou que tudo correu bem depois de obter o GP e assinar o contrato com Mazid. Ele se perguntou por que os repórteres fizeram tanto alarido sobre a entrevista do Rei da Espada. Podemos assistir na TV, certo, tio? Vamos assistir juntos. Precisamos realmente assistir aquela entrevista? Talvez seja melhor se assistirmos juntos? Yoon-sea agarrou as roupas de Sang Ji-han com mais força. Ela sempre foi resiliente, lidando com coragem com a decisão do pai de se tornar cidadão japonês. Mas hoje ela parecia um pouco vulnerável. Tudo bem, vamos assistir. Seong Ji-han entrou na sala e sentou-se no sofá. Atrás do sofá, havia uma exibição do rosto despedaçado do Rei da Espada. Ele ligou a TV e mudou de canal. Como esperado, muitos canais destacaram a recente entrevista do Sword King. Ele optou por um canal que mostrava a entrevista desde o início. Repórter: por que você se comportou dessa maneira durante a primeira partida? Referindo-se à primeira partida em que Sword King cometeu suicídio. O Rei da Espada Ito Ryu-hei respondeu fluentemente em japonês. Foi a primeira vez que coordenei com a seleção japonesa e houve muitos momentos estranhos. Para me alinhar adequadamente com eles, tive que enfrentar inúmeras tentativas e erros. Por isso, tomei uma medida drástica. Repórter: então você cometeu suicídio. Rei da Espada: foi mais uma demonstração tática do que suicídio. Agora que ingressei na seleção japonesa, nos tornamos uma força proeminente no Nordeste Asiático. Mas as táticas ainda eram antigas. Era hora de quebrar as táticas defensivas e passivas, então tive que recorrer a essa estratégia. Seong Ji-han riu. Sword King tentou justificar seu suicídio como uma jogada tática. A entrevista continuou revisando as partidas subsequentes, todas dominadas pelo Sword King. Ele foi visto radiante o tempo todo. Rei da Espada: como esperado, a Coreia estava fraca. Repórter: sério? Rei da Espada: sim, agora que estamos completamente unidos no espírito japonês, a seleção coreana não foi páreo para nós. A Coreia parecia ser a mais fraca na Liga do Nordeste Asiático. Repórter: então, você está dizendo que a Coreia terminará na última posição da Liga? Rei da Espada: absolutamente. O Rei da Espada, Yoon Se-jin, que já foi a esperança da Coreia, agora atendia pelo nome de Ito Ryu-hei e estava declarando que sua antiga terra natal terminaria em último lugar na Liga. Por fim, o entrevistador tocou no tema pessoal. Repórter: houve vários problemas em relação à filha que você deixou para trás na Coreia. Quais são seus pensamentos sobre isso? Para isso, o Rei da Espada Ito Ryu-hei respondeu claramente: não tenho certeza do que você está falando. Repórter: o quê? Rei da Espada: eu não tenho filha. Desisti de tudo para me tornar cidadão do Japão. Então, eu não tenho uma filha. Observando isso, Seong Ji-han murmurou: então foi isso. Yoon-sea, tendo visto a entrevista, tinha um sorriso no rosto, tão frio quanto o do Rei da Espada. Então é por isso que os repórteres enxamearam. Por que eles se apegariam a uma entrevista tão desagradável? Verdadeiramente nojento, certo? Sim, não se preocupe com eles. Eles são apenas seres imundos. Ao ouvir suas palavras, Yoon-sea, que soltou uma leve risada, agarrou o colarinho de Sang Ji-han com força. Tio, posso te pedir um favor?
Que favor. Você prometeu que se eu encontrasse uma pista para essa missão, você me concederia um desejo. A missão Mapa do Coliseu foi a última missão restante para Seong Ji-han após completar todas as missões bronze. Missão épica. Encontre a Rainha das Sombras localizada perto dos espectadores no mapa do Coliseu e provoque-a. Recompensa: 50.000 pontos de conquista. A constelação: Interesse da Rainha das Sombras. Uma missão de dificuldade mais difícil no nível bronze, onde você pode ganhar o interesse de uma constelação. Yoon Seo mencionou isso com confiança em sua voz. Seo, terei prazer em realizar todos os seus desejos, mesmo que você não tenha encontrado nenhuma pista. Ah, isso não é divertido. Yoon Seo sorriu fracamente e falou. Eu acho que a encontrei. A Rainha das Sombras.